Graça e paz do Senhor Jesus, continuando hoje a gravação de Lucas capítulo 11, ontem nós estávamos falando da importância que nós temos para o Senhor Jesus, né? Mais importante do que a mãe e os irmãos de sangue, ele considera a nós, aqueles que ouvem a palavra dele e a obedecem, amém? E agora ele vai começar a fazer um discurso muito duro para aquela multidão que estava ao redor dele. Ele disse, e ajuntando-se a multidão, ele começou a dizer: maligna é esta geração. Maligna é esta geração. Olha que terrível que o Senhor está dizendo. Ela pede um sinal. Ai, me faz um sinal aí de que o Senhor é Deus. E não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Aqui tem uma coisa importante para você entender. Por que o sinal do profeta Jonas? Jonas não ficou 3 dias morto dentro de uma baleia e depois ele foi cuspido vivo na praia para pregar o evangelho? Você lembra disso? Jesus já estava falando do que aconteceria com ele, porque ele também seria morto. Ficaria 3 dias ali no sepulcro, mas depois ele sobreviveria, ele ressuscitaria dos mortos. E esse era o sinal semelhante ao de Jonas, é o que Jesus daria. Ele falou, não será dado outro sinal, senão esse do profeta Jonas, que foi o mesmo que o Senhor daria, amém? Porque assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, porque os ninivitas creram, não creram? Os ninivitas creram. Quando Jonas resolveu ir para Nínive pregar o evangelho, e aquele povo lá acreditou. Assim o Filho do Homem também será para essa geração. Você já creu? Porque o Senhor já ressuscitou dos mortos. E ele já pregou para você. Então agora resta a você acreditar. A rainha do sul se levantará em juízo com os homens dessa geração e os condenará. Por quê? A rainha do sul que ele se refere é aquela que veio lá dos confins da terra, a rainha de Sabá, para ouvir a sabedoria de Salomão. Não foi isso que ela fez? E eis aqui quem é maior do que Salomão. Jesus sentou-se com a sabedoria e a ensinou. Então ele está dizendo, aqui ó, vocês estão olhando para quem é maior do que a sabedoria. Os homens de Nínive vão se levantar no juízo contra essa geração. Ele está falando do juízo final. Que no juízo final, aqueles homens de Nínive que se converteram, eles vão vir e vão levantar juízo com essa geração e a condenarão. Amém? Pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui um que é maior do que Jonas. Você não se converteu com a pregação de Jonas e também não se converteu com a pregação de Jesus, não há mais esperança para você. Porque Jesus é maior do que Jonas. Mas os ninivitas, eles se converteram com a pregação de Jonas. E você não vai se converter com a pregação do Senhor Jesus? Porque ele é maior do que Jonas. Amém? E ninguém acende uma candeia e a põe em oculto, e nem debaixo do alqueire, mas no velador, deixa ela lá, à vista, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se ele for mau, também o teu corpo será tenebroso. Você sabe que todo pecado começa no olhar. O homem olha, deseja, cai no coração e ele peca. Assim começou lá com Adão e Eva. Ele olhou para aquela fruta que parecia bonita, mas na verdade Deus tinha dito, não toque nela. Hoje o Senhor te diz, cuidado com o que os seus olhos veem, porque a luz é a candeia do seu corpo. Se você começar a olhar para coisas maléficas, para coisas que não edificam, para quem gosta de assistir vídeo de pornografia, presta muita atenção onde você está colocando seus olhos, viu? Gosta de olhar para as roupas das mulheres, para os corpos de mulheres, sendo você casado, comprometido? Cuidado com o teu olhar. Cuidado com o teu olhar. Teu olhar está onde? É ali que está o teu coração. E ele diz assim, vê pois que a luz que há em ti não sejam trevas. Cuidado, vigia a luz que há em ti, porque a luz que há em ti é Jesus. E assim não tem convivência nenhuma com as trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma,
todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina no seu esplendor. Você percebe que você é uma referência para as pessoas, que as pessoas estão olhando para você porque você diz que conhece o Senhor. Você prega o evangelho, você diz que você crê nesse evangelho, que você é crente. Então, as pessoas estão olhando para você. Muito cuidado, porque o Senhor vai te cobrar de atitudes erradas que você possa tomar. E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E entrando, ele assentou-se à mesa, ou seja, ele aceitou o convite. Mas o fariseu admirou-se, vendo que ele não se lavava antes do jantar. E eles eram todos cheios de, aparência para eles era tudo, A aparência de religiosidade, a aparência de santidade. Jesus está olhando para o seu interior. Ele não está olhando para a sua aparência externa, não. Ele está olhando para o seu interior, viu? Toma cuidado. E o Senhor lhe disse: agora vós, os fariseus, vocês limpam o exterior do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina, de maldade. Eu falo que Jesus não olha para o exterior, ele olha para o interior. E o Senhor lhe disse: loucos, quem fez o exterior não fez também o interior? Está pensando que eu não conheço você por dentro e por fora? Jesus te conhece por dentro e por fora. Antes, dai esmola do que vocês tiverem, e eis que tudo vos será limpo. É muito importante você ter um coração generoso, um coração propenso a dar, porque a palavra de Deus diz que melhor é dar do que receber. Mas ai de vós, fariseus, que dizimam a hortelã, que dizimam a arruda e toda hortaliça, mas desprezam o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Ele está dizendo: vocês são dizimistas fiéis, porque todo judeu é dizimista fiel, viu? Essa história que o dízimo não está mais no Novo Testamento, tá? Então lê essa passagem para mim, me explica de outro jeito, a não ser essa aqui, e está muito clara para mim, Ele diz: vocês estão dizimando tudo, tá certo, vocês estão dizimando, mas o mais importante, vocês não estão fazendo, porque vocês estão desprezando o juízo e o amor de Deus. E ele fala: importa fazer essas coisas, tudo bem, continua dizimando, que isso é importante, mas não deixe de fazer as outras. Qual que é a outra? Desprezar o juízo e o amor de Deus. Dizimar tudo ao Senhor, tudo, inclusive o amor que você deve a Ele. Você deve prestar contas a Ele da sua vida, de tudo que você faz, não só com dízimos, que dízimo é só uma parte do que você tem que fazer, mas você tem que mostrar a Ele amor. Amor ao próximo, amor à causa do Senhor, amor ao reino de Deus, amor, amor, amor. Isso nos define. O amor de Jesus nos define. Aleluia! Ai de vós, fariseus, que amam os primeiros assentos nas sinagogas, as saudações na praça, porque eles adoravam, Eles eram sacerdotes, aí todo mundo prestava continência para eles e tal, mas não foram capazes de reconhecer o Filho de Deus que estava na frente deles. Isso eles não puderam reconhecer, mas eles gostavam, Chegar na sinagoga, pegar o primeiro lugar. Tem gente que gosta, de ser paparicado, reconhecido, todo mundo puxa saco. Não pode falar essa palavra, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas, que não aparecem, e os homens que sobre elas andam e não sabem. E respondendo um dos doutores da lei disse-lhe: mestre, quando dizes isso, também nos afronta a nós. O senhor está nos afrontando. Como que o senhor está falando isso, que nós somos só exterior, só aparência de bondade, mas por dentro é sepulcro caiado, não tem nada de bom em nós? O senhor está nos afrontando. E ele lhes disse: ai de vós também, doutores da lei. Vocês conhecem todas as escrituras, conhecem todos os profetas, conhecem tudo. Mas ele diz assim: vocês sabem o que vocês fazem? Vocês colocam cargas pesadas, difíceis de transportar nos homens, e vocês mesmos, nem ainda com um dos vossos dedos tocai nessas cargas. As cargas que são impostas pela religiosidade, pelas coisas humanas dessa vida.
E ele diz, vocês ficam falando aí, colocando lei sobre lei, isso não pode, isso não pode, isso não pode, vocês estão defraudando o sábado, tudo religiosidade. Mas Jesus estava falando de coisas maiores, estava falando do interior das pessoas que estava defraudado. Isso sim é que importava. Ai de vós que edificam os sepulcros dos profetas, e vossos pais os mataram. E continuaram matando, né? Porque tinham matado já outros profetas no Velho Testamento, aqueles que disseram a verdade que eles não queriam ouvir, e agora eles iam matar o maior profeta que esse mundo já conheceu, o Senhor Jesus, como realmente acabaram fazendo. Então ele fala, ai de vós que edificam sepulcros dos profetas, mas os vossos pais é que mataram esses profetas. Bem testificais, pois, que consentis nas obras dos vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Vocês estão consentindo com aquilo que o pai de vocês fez. Quando vocês constroem sepulcros, reconhecendo que eles eram profetas, mas foram seus pais que os mataram. Vocês estão consentindo. Por isso, diz também a sabedoria de Deus, profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão a outros. Palavra dita, palavra cumprida. Mataram todos os apóstolos de Jesus, perseguiram muitos cristãos durante muito tempo, depois que mataram o grande Senhor dos nossos tempos, o Senhor Jesus, a palavra viva, o verbo que se fez carne. Então, começaram matando Jesus, depois mataram apóstolos, depois mataram muitos cristãos, porque não queriam reconhecer que Jesus é o Senhor. Para que dessa geração seja requerido o sangue de todos os profetas, que Deus, desde a fundação do mundo, foi derramado. Quando eles disseram que o sangue desse inocente caia sobre nós e os nossos filhos, quando o que deu Pilatos, né, ele falou que o sangue desse inocente caia sobre vós e os vossos filhos. Está caindo até hoje. Por isso ele diz, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas, que desde a fundação do mundo foi derramado. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Nós já vimos aqui a história de Zacarias, se vocês quiserem, vocês podem ir lá. Assim vos digo, será requerido também dessa geração. Todo o sangue derramado será requerido no juízo final. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. Viu? Vocês foram impedidores do crescimento dessas pessoas. E dizendo-lhes isso, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente. Imagina a ira, né? Daqueles doutores da lei ouvindo Jesus mandar todas essas verdades na cara deles e fazê-lo falar acerca de muitas coisas. Armavam-lhe ciladas e procuravam apanhar da sua boca alguma coisa para o acusarem. Eles finalmente conseguiram fazer isso. Eles, ao invés de procurarem saber se verdadeiramente ele era aquilo que ele dizia que ele era, eles procuravam era um jeito de pegá-lo em alguma palavra para matá-lo. E assim fizeram. E isso custou muito caro para eles, mas para nós foi a nossa salvação. Amém? Que o Senhor traga mais entendimento para você dessa palavra. Essa palavra de Lucas 11 é muito bonita, embora foi bastante comprida, né? Foram 3 vídeos de 15 minutos, mas não dá para ficar pulando de qualquer jeito, né? A gente tem que parar e começar a ler com mais atenção. Eu ainda vou ler de novo, não sei não se eu não vou gravar de novo esse tema aqui, porque esse capítulo, porque eu tô achando ele muito bonito, tô achando que eu fui depressa demais, mas se você não entender alguma coisa, me pergunta, eu terei prazer em te explicar. Amém? Um abraço em Cristo Jesus, que a bênção do Senhor seja derramada sobre a sua vida abundantemente. Não esquece de deixar o like e não esquece de dizer um amém. Amém? Um abraço, até amanhã com Lucas 12.